Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos a nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, aos nossos inimigos: Nada saberão disto, nem virão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, de vez nos disseram: De todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos e pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e que tocava a trombeta estava junto comigo. Disse eu aos nobres, os magistrados e aos restantes do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um, com o seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivemos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos
como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usuários cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo as nossas posses, e vós outras vezes venderias a vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não andarias no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações aos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juro lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também as centésimas partes do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: Restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei aos sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme essas palavras. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho, e que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se preparavam, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse se fosse ter convosco. E do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei dele, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entretanto, eu, em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, que estava encerrado,
Disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram para me atemorizar, e para que me assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me inflamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naquele dia, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar.